Olá, gente, tudo bem? Bem, eu me chamo Patrick, sou professor de Química e nesta nossa videoaula falaremos de tabela periódica. Farei com vocês, tá, uma visão geral dessa tal tabela periódica. Vou mostrar nessa aula, tá, como é que surgiram as ideias de se organizar os elementos, tá, em uma tabela ou coisa parecida. E para a aula, tá, será exposto a ideia de Mendeleev e de Moseley. Só desses dois, Patrick? Não. Bem, galera, quando a gente pensa em tabela periódica, por que surgiu isto que a gente conhece hoje? Gente, eu costumo dizer para vocês o seguinte, para os meus alunos o seguinte, que organizar é preciso. E os cientistas sentiram a necessidade de se organizar os elementos para a gente saber deles propriedades químicas e físicas. Bem, a primeira ideia de organização dos elementos, tá, que a gente tem na história da química, veio com Doberein. Doberein pegou uma sequência de 3 elementos, na qual ele chamou de tríades, tá? Nessa sequência de 3 elementos das tríades, os elementos, tá, tinham características químicas semelhantes. E uma coisa interessante a dizer para vocês, que a massa do elemento central era a média aritmética, tá, da massa dos elementos da extremidade. Caminhando aí um pouquinho pela história da química, você vai se deparar com a forma de organizar os elementos de Champ-Cortot. Champ-Cortot, ele era geólogo e organizou os elementos, tá, de maneira espiralada, que a gente chama de parafuso telúrico de Champ-Cortot. Ele organizou os elementos nesse movimento espiralado em ordem crescente de massa. Até o elemento de massa atômica 40, a organização era perfeita. Daí em diante, começaram a haver furos e a comunidade científica, na época, não achou tão válido. Caminhando mais um pouco pela história da química, galera, nós temos a forma de organizar os elementos de Newlands. Newlands era apaixonado por música e organizou os elementos em uma sequência de 8, tá? Como as notas musicais. E os elementos ali organizados estavam em ordem crescente de massa atômica, além de, nessas sequências de 8 elementos, os mesmos terem propriedades químicas semelhantes. Falei desses 3 camaradas, mas o que me chama muita atenção é a forma de organizar de Mendeleev, ou você pode escutar por aí, ou ver escrito por aí, Mendeleev, beleza? Esse camarada, um químico russo, sentiu a necessidade também de organizar os elementos. Imagina esta tabela aqui sendo a parede dele. Ele tinha uma parede grandona, tá? E ali pegava alguns cartões, ia colando na parede, pregando na parede, com informações sobre alguns elementos químicos. Então ele organizou os elementos em séries, que são linhas horizontais, e em grupos. Além disso, tá? Em cada grupo, os elementos tinham características químicas semelhantes. E os mesmos estavam dispostos nessa tal tabela dele em ordem crescente de massa. Observe também que nessa tabela dele, nessa forma de organizar os elementos, existiam buracos, espaços vazios. Perguntaram para ele, Mendeleev, por que tem espaço vazio aí? Ele foi curto e grosso, gente. Falou assim, galera, existem esses espaços vazios porque a ciência está sempre em evolução e futuramente vão ser descobertos novos elementos que vão ocupar esses espaços vazios. O mesmo aconteceu. Patrick, e o que o Moseley está fazendo nessa parada aí? Cara, o Moseley pegou essa ideia de Mendeleev e fez uma única modificação. Com o advento da descoberta do número atômico, lembre-se que número atômico, além de indicar a quantidade de prótons existente no núcleo do átomo, ele determina as propriedades químicas. Beleza? O que ele falou? Gente, eu não posso organizar os elementos em ordem crescente de massa, não. Porque não é a massa atômica que determina as características aos elementos.
e sim o seu número atômico. Então, ele fez a modificação colocando os elementos em ordem crescente de número atômico nesta forma de organizar os mesmos. Queridos, para a gente finalizar esta aula, eu quero te lembrar o seguinte, vou fazer um resumo. Falamos aqui de Dobenhai, que organizou os elementos em tríades. Falamos de Champortot, que organizou os elementos em movimento espiralado. Falamos de Newlands, que organizava os elementos em uma sequência de 8. Lembrando que esses 3 primeiros tinham como parâmetro a massa. Logo depois vem Mendeleev. Cria a ideia de tabela, coluna e linhas horizontais, onde dispôs os elementos em ordem crescente de massa e deixou espaços vazios para novos elementos que viriam a ser descobertos ocuparem. E o camarada Moseley, valeu? Reorganiza essa ideia de Mendeleev, colocando os elementos em ordem crescente de número atômico. Muito obrigado pela sua atenção, um beijo no seu coração e ó, tira uma fotinha do quadro, valeu? Tchau, tchau, gente!